entregar tua vida a Jesus. Brilharás se na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Agradeça por dar as palmas, Jesus. Aleluia, Deus é bom. Aleluia. Irmão, se coloque de pé nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Quem tem desejo de ouvir a voz de Deus falando contigo nesta noite? Aleluias. Então recebamos nesta noite o nosso irmão Diácono Leilson com a palavra nesta noite, e as palmas glorifique o nome do Senhor Jesus. Fala, fala, Senhor, nesta hora, que ansioso te quero ouvir. Teu falar dá valor e restaura, e mais sábio me faz no porvir. Ó, bendito é o teu nome eterno, quem tu falas a quem escutar. De saúde, repouso soberano, de alegria e paz eternal. Aleluia. Amados irmãos e irmãs, eu desejo nesta noite cumprimentar a todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Essa paz ela possa permanecer no seu coração, na sua casa, na sua família, não só hoje, mas que seja eternamente. Graças a Deus, chegou a minha vez. Esta é a oportunidade de trazer a palavra do Senhor. Quero nesta noite aqui falar dos milagres, das maravilhas de Jesus. Não vim aqui para exaltar, para enaltecer o homem de maneira nenhuma. Eu vim para falar de Jesus, daquilo que eu aprendi do meu Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo no tema da manhã. Está em Mateus, o capítulo é o de número 14, e nós vamos ler do versículo 13 ao 21. Mateus, capítulo 14, acho que todos já sabem, né? O versículo é o de número 13 até o de número 21, amém? Diz assim: E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali. Então eles lhes disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva,
tomou os 5 pães e os 2 peixes, e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Então, partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. O versículo de número 20, e comeram todos e saciaram-se. Ainda levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Se assente, dando glória a Deus, para que Ele fale com você nesta noite aquilo que Ele tem para o teu coração, usando a vida do seu servo para transmitir para você aquilo que Ele quer falar contigo. Hoje é através de mim, ontem foi através do nosso presbítero Janote, e antes de ontem, foi, não vou lembrar, enfim, todas as noites, pastor Leôncio, e todas as noites Deus vai usar alguém, aleluia, dos seus escolhidos para falar no teu coração. Louvado seja Deus. Irmãos, lendo essa passagem, aleluia, desta campanha, o que me chamou muito a atenção, eu quero compartilhar com a igreja, quero aplicar aquilo que eu aprendi, e aquilo que o Senhor falar no teu coração, leve para a sua vida. Aquilo que não te servir também não é necessário. Louvado seja Deus. Nós vemos que aqui naquela época, quando Jesus ele estava fazendo seus grandes milagres, Jesus geralmente era muito raro ele andar sozinho. Ele sempre estava acompanhado de uma grande multidão, e nessa época ainda estava vivo João Batista, aquele que veio praticamente no mesmo tempo que Jesus Cristo veio ao mundo, em carne. E João Batista, ele era aquele profeta rigoroso que entregava aquilo que o Senhor tinha para com o povo, para com o ser humano, entregava rigorosamente a mensagem que Deus lhe passava. Louvado seja Deus. E quando está chegando aqueles dias que Jesus está ensinando, Jesus está curando, Jesus está ensinando a humanidade, houve um fato, voltando um pouco aqui atrás do que nós não lemos, houve um fato de que João Batista era aquele profeta que falava a verdade, apontava, desce no que desce, mas ele entregava rigorosamente aquilo que Deus tinha para passar. Então, houve um fato inusitado que foi do rei Herodes. O rei Herodes, ele toma para si a mulher do seu irmão Filipe. Então, como o profeta João Batista, ele sabia das leis, ele sabia dos mandamentos do Senhor, ele foi e falou para o rei Herodes que estava contra as leis do Senhor aquilo que ele estava fazendo, tomando a mulher do seu irmão. Então, no meio dessa situação, Satanás ele está sempre por derredor, tentando achar, aleluias, algum argumento, alguma falha, algum jeito para que ele tente impedir o trabalhar de Deus na vida do profeta, na vida do cristão, na vida daquele que segue a Jesus. Então, de qualquer forma, ele estava arrodeando, tentando tirar a vida de João Batista, porque João Batista, ele profetizava contra o pecado, contra aquilo que não agradava a Deus. Então, quando, aleluia, João Batista faz essa acusação ao rei Herodes, agora eu faço uma aplicação para a igreja, para o povo que me ouve. Aleluias. Ele manda matar, Herodes manda matar João Batista. Ele estava já na prisão, já tinha mandado prender. Então, quando é num dia de festividade, acredito que era o aniversário de Herodes, a filha da Herodia, que era a mulher do seu irmão Filipe, que ele estava casado agora com ela, ela faz uma dança espetacular na frente de toda a multidão, na frente do palácio, de todo o povo, e o rei Herodes ele se encanta com aquela dança, se encanta com aquela beleza daquela moça que era filha de Herodia.
mulher do seu irmão Felipe, que agora estava sendo mulher dele. Então, ele fala para ela: você pode me pedir o que você quiseres, até a metade do meu reino que eu te darei. Então, aí já entra a estratégia de Satanás, aleluias, para obstruir, para destruir, aleluias, as profecias daquele homem que Deus tinha escolhido para profetizar, aleluias, para as nações. Então, ele manda trazer, ainda ele se entristece, segundo a Bíblia, ele se entristece quando ela pede, em vez de riqueza, em vez da metade das riquezas do rei, ela pede a cabeça de João Batista. Mas isso por quê? Porque a sua mãe, Herodia, ela não tinha gostado nem um pouco de João Batista profetizar contra aquele ato que estava acontecendo entre eles dois, entre o rei Herodes e entre, aleluias, a mulher que era do seu irmão Felipe. Ela pede a cabeça de João Batista no lugar de qualquer coisa. Então, o rei Herodes, ainda que ele temendo aquilo, mas ele vai e manda buscar João Batista e tira o seu pescoço. A aplicação desta palavra nesta noite, irmãos, é que no meio evangélico, no meio dos cristãos, no nosso meio, ainda nos dias de hoje, muitos pregam a palavra, muitos querem viver uma vida santa com Deus, mas tem muitos que querem tomar a mulher do seu irmão, ou tem muitas que querem tomar o esposo do seu irmão. Então, a profecia é esta, não é só da minha boca que está saindo, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que está sendo aplicada nesta noite. Louvado seja Deus. Então, Satanás achou ali uma brecha, aleluias, para tirar a vida de João Batista. Então, você que é profeta, todos aqui que são profeta, porque a partir do momento que você começa a falar da palavra de Deus, todos estão profetizando, porque a palavra de Deus, a profecia é a palavra de Deus. Então, aleluias, vamos nos afirmar mais em oração, mais em comunhão com Deus, com o Senhor, aleluias. Você não é obrigado, ninguém é obrigado a estar sorrindo com ninguém, abrindo um sorriso toda hora, não, a comunhão é com Deus, aleluias, a ligação é com Deus, para que de maneira nenhuma o inimigo ache uma estratégia, ache uma brecha para tirar, aleluias, o nosso propósito na presença do Senhor. Então, por aqui começa. E quando Jesus Cristo, ele sabe desse ato, do que tinha acontecido, aleluias, os discípulos, os 12, eles pegaram o corpo de João Batista, foram, enterraram e vieram, contaram para Jesus. Aí nós entramos aqui no texto, aleluias, aonde está, aleluias, a campanha. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Louvado seja Deus. Então nós vemos aqui no versículo 13, aleluias, que Jesus com toda a sua sabedoria, Jesus com todo o seu poder, mas ele ainda estava aqui na terra em carne, ele estava como eu e você, andando carnalmente no meio das multidões, ensinando, curando, só que ele também tinha o poder sobrenatural, ele tinha o poder que, aleluias, ele desceu do céu, todo o poder estava sobre a vida de Jesus, louvado seja Deus. Então ele se apartando, aleluias, de todo mundo, ele sai sozinho, ele se retirou dali num barco para um lugar deserto, apartando-se, sabendo o povo, e sabendo o povo, seguiu desde as cidades. Louvado seja Deus. Então, por isso eu falei no começo que, ainda que Jesus quisesse, era muito difícil ele estar sozinho. Jesus, ele só estava sozinho quando ele entrava no mundo sobrenatural perante Deus, quando ele subia para um monte de oração, ele entrava, aleluias, em uma vida sobrenatural com Deus. Então, quando ele ouve aquilo, aleluias, da morte de João Batista, ele sabia que já era perseguição ferrenha de Satanás, aleluias, e que as coisas iam se complicar mais e mais. Jesus sabia de todas as coisas e sabe de todas as coisas. Então, Jesus, ele vai entrar em conexão com o Pai. Ele podia destruir Herodes, claro que podia, ele pode destruir o que ele quiser, quando ele quiser, aleluias, mas isso tudo era para que se cumprisse, louvado seja Deus. Então a multidão, sabendo que ele tinha pegado um barco e tinha saído, a multidão seguiu
para querer se alimentar, para querer ouvir, porque Jesus ele estava ensinando, Jesus Cristo ele estava alimentando, curando as pessoas, aleluia, ressuscitando as pessoas. Então a multidão seguiu. Isso fala no versículo 13. E no versículo 14, e Jesus saindo viu uma grande multidão e possuído de íntima compaixão para com ela, aleluia, curou os enfermos. Louvado seja Deus. Ainda que toda a hostilidade estava acontecendo naqueles momentos, mas Jesus, ele não tinha perdido o seu poder, Jesus não tinha perdido o seu amor, Jesus não tinha perdido, aleluia, a conexão com o céu. Ele vem diante daquela multidão, ele se aproxima daquela multidão e ele começa a curar. Era muita gente enferma, era muita gente sem entendimento. Ele começa a curar aquele povo, ele começa, aleluia, expulsar demônios, porque era um povo que estava possesso também, aleluia, de demônios. E Jesus, ele começa a ensinar toda aquela multidão. Louvado seja o nome do Senhor. Então no versículo 15 diz assim: e sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Louvado seja Deus. E Jesus, de todas as maneiras, ensinando aquela multidão e ensinando. Acredito que aquele era um colégio, era um momento era um dos maiores momentos do colégio apostólico de Jesus para com seus discípulos, porque nós vamos entender nesta mensagem que Jesus fez tudo aquilo que eles tinham dificuldade, tudo aquilo que eles não entendiam, Deus faz aqui também nessa parábola, tudo aquilo que eles ainda não tinham entendido. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando eles pedem para Jesus despedir a multidão, Jesus já estava sabendo de todas as coisas, sabia que eles estavam com fome, só que eles estavam também famintos da palavra, de ensinamento. Louvado seja Deus. E aplicando essa palavra aqui para nossos dias atuais, louvado seja Deus. Não cabe a mim, não cabe a você atirar ninguém do meio cristão, não cabe a ninguém tirar ninguém do meio evangélico, às vezes porque eu faço parte de uma hierarquia, às vezes porque eu não gosto de alguém, ou alguém quer tomar o meu lugar. Louvado seja Deus. Por causa de um desentendimento, por causa de uma discussão, eu faço de tudo para tirar fulano da igreja. Muitas das vezes a pessoa se sente fragilizado, não busca Deus e aí sai, aleluia, desnorteado. Quando não vai para uma outra igreja, sai perdido, aleluia, pelo mundo e começa a voltar para os vícios, começa a voltar para as coisas erradas. Então não cabe a mim, não cabe a você tirar ninguém da igreja. Às vezes tem alma sofrendo lá fora por causa de uma palavra que saiu da minha boca. Às vezes tem alma sofrendo lá fora por causa de uma atitude que eu tomei errado. Louvado seja Deus. Por causa de querer uma posição, porque a posição que fulano está não é para ele, era para mim. Eu faço parte de uma hierarquia, eu sou da família, então porque eu sou da família tem que ser eu. Fulano não pode, aleluia, ele não tem a unção que eu tenho, ele não tem o poder que eu tenho. Ele tem também o mesmo poder que Deus te deu, aleluia, ele dá para qualquer que o buscar. Louvado seja Deus. Então não cabe a mim, não cabe a você, não cabe a ninguém tirar ninguém da presença de Deus, nem fazer enfraquecer na fé, de maneira nenhuma. Aleluia, nós temos que se ajuntar em oração, em união, para que fortaleça aquela pessoa. Tem que conversar, aleluia, tem que falar das promessas de Deus, tem que dar uma força para que a pessoa aguente, porque é só um momento de perseguição e logo vai passar. É só crer em Deus, é só crer em Jesus e nas suas promessas e logo vai passar. Então não cabe, Jesus Cristo estava ensinando a eles, isso não cabe a vocês despedirem a multidão. A multidão está procurando a mim, então não cabe a vocês. Aleluias. Então no versículo 16 diz assim: Jesus, porém, lhes disse: não é necessário que vão, dá-lhes vós de comer. Jesus estava sabendo que os seus 12 discípulos não tinha alimento para
uma quantidade de mais, acredito que mais de 15 mil pessoas, porque a Bíblia fala de 5 mil homens, mas havia mulheres e havia crianças. Louvado seja Deus. Então vamos calcular que cada homem ali tivesse sua mulher, aleluia, e cada mulher nesse tempo não tinha celular, não tinha televisão, cada mulher tivesse 5 filhos. Então tinha uma população ali talvez de 20 mil pessoas escutando a mensagem de Jesus, eles querendo ser alimentados por Jesus. Jesus sabia que os seus discípulos, aqueles 12 discípulos, não tinham, mas Jesus Cristo queria ensinar para eles como multiplicar, como ensinar, aleluias, alimentar eles, aleluias, com a palavra, alimentar eles com a sua lei, com as suas promessas, com a esperança da salvação. Era dessa forma que Jesus Cristo queria que eles fizessem. Louvado seja Deus. Então ele diz, porém, ele lhe disse, não é necessário que vão, dá-lhe voz de comer. E os discípulos disseram logo na sequência, então eles disseram, não temos aqui, senão, aleluia, 5 pães e 2 peixes. Jesus já sabia disso, aleluias, mas Jesus sabia também que eles não tinham ali, aleluias, ensinamento para todo aquele povo. Jesus usa essa situação para alimentar aquele povo de 2 maneiras: alimentar com pão e peixe e alimentar na palavra. Ele sabia que os discípulos não tinham isso, louvado seja Deus, mas ele queria ensinar. Então estamos aqui aplicando essa palavra nesta noite, estamos aqui também para ser alimentados, aleluia, da sua palavra. Na sua casa, provavelmente você já se alimentou antes de vir para cá, mas o alimento nesta noite aqui é da palavra de Deus, aleluia. Talvez eu não tenha capacidade, eu, Leilson, não tenha capacidade, aleluia, de te dar um alimento do que você precisa, mas nesta noite está me usando aqui quem tem, aleluia, a capacidade de te alimentar espiritualmente, de te alimentar carnalmente. Tudo aquilo que você está precisando, ele tem capacidade e poder, aleluias, para te alimentar. Louvado seja o seu nome, aleluias. E no versículo 18 diz assim, e ele disse, trazei-mos aqui. Eles trouxeram aqueles 5 pães e 2 peixes. Louvado seja Deus. E quando eles tragam perante a presença do mestre os 5 pães e os 2 peixes, o que Jesus Cristo faz? Ele olha para os céus, ele ora, ele abençoa, aleluias, e aquele pão e aqueles peixes se multiplicam. Eu não sei de que forma eu posso falar isso aqui para vocês, mas é multiplicado ao ponto de alimentar, aleluias, praticamente 15 mil pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda o mais interessante, vai falar aqui, aleluias, no versículo 19, e tendo mandado a multidão que se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, abençoou, então partindo os pão, deu-lhes aos discípulos e à multidão. Então todo aquele povo se alimentando e esperando ouvir algo de Jesus, aquilo que eles estavam, aleluia, esperando, precisando, porque Jesus tinha o poder na palavra de curar, de libertar, de ensinar como ganhar a salvação, aleluia, como pregar para a multidão que vinha após eles ou que estava junto com eles, como pregar na sua casa, como pregar na sua família. Jesus estava ali para ensinar eles. Então Jesus alimenta primeiramente a carne, porque eles estavam fracos, estavam fragilizados, mas depois Jesus vem e alimenta eles com a palavra. No versículo 20 diz assim, e comeram todos e saciaram-se, e ainda levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E essa passagem aqui, fazendo a aplicação dela, foi o que mais me chamou a atenção de todo esse texto. Aleluias. Quando os discípulos estavam se achando incapazes, se achando impotentes, aleluias, de alimentar aquele povo com o alimento natural, eu estou falando agora literalmente, quando eles se acharam incapazes, Jesus Cristo fez aquela multiplicação, todos se alimentaram, e a Bíblia diz que ainda sobrou 12 cestos
cesto. Acredito que Jesus disse, eles eram 12 discípulos. Jesus disse, olha, pegue um cesto para cada um de vocês, para cada um dos discípulos, e leve sobre a sua vida, leve sobre os seus dias, pregando, anunciando que eu multiplico, a multiplicação, o poder está em mim. Então sobrou 12 cestos, ele deu para os seus 12 discípulos, um para cada um, para sair anunciando a palavra. Então aqui está diante de nós, a palavra que alimenta, a palavra do Senhor. Pregue para você nesta noite, eu prego para mim, e leve para a multidão. Sobraram 12 cestos, leve para a multidão lá fora, eu levo também, e nós levamos isso aí, através da nossa vida, através, aleluia, da nossa vida cristã, e pregando para as pessoas lá fora, porque a multidão que Jesus precisa não é só essa aqui. A multidão que Jesus precisa incalculavelmente, eu não dou conta de contar, e nem você, da multidão que Jesus precisa. Então leve, aleluia, sobre você nesta noite essa palavra, porque você vai sair alimentado, e vai sobrar mais de 12 cestos para você alimentar muitas pessoas ainda. Louvado seja o nome do Senhor. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Louvado seja Deus. Então aqui está, meu irmão, aleluias, o final dessa história, onde para, que é onde encerra essa história. Mais de 5.000 pessoas se alimentaram, fora as mulheres e fora os seus filhos. Louvado seja Deus. E acredito que ele se assenta na beira daquela praia ali e começa a ensinar para eles. Agora vocês estão fartos, estão de barriga cheia? Vou ensinar para vocês. Aleluias, o mesmo poder que eu dou para um, eu dou para o outro. O mesmo ministério que eu dou para um, eu dou para outro. Os dons são diferentes, mas eu dou a mesma salvação que eu dou para você, eu dou para o outro. Louvado seja Deus. Então comece a amar uns aos outros, comece a pregar um para o outro, comece a se unir, aleluias, as multidões, e pregar para aqueles que estão famintos da minha palavra. Louvado seja Deus. Jesus começa a ensinar aquele povo, assim como a sua palavra está nos ensinando aqui nesta noite. Aleluias. Vamos parar uma hora e pensar, será que nós estamos no caminho certo? Será que nós estamos fazendo exatamente como a palavra de Deus quer? Às vezes tentando impedir alguém, às vezes não aceitando alguém que está tão fragilizado lá fora, sem forças para voltar. Às vezes sem querer pregar, anunciar a palavra que o Senhor nos ensina para as pessoas lá fora. Aleluias. Ou eu quero só pegar esse microfone aqui e pregar para aproximadamente 100 crentes que estamos juntos todos os cultos. É muito difícil, aleluias, vir pessoas diferentes aqui, pessoas que não conhecem a Jesus, pessoas que precisam sentir esse mesmo Espírito que te usa aqui, que me usa também. É muito difícil, louvado seja Deus. Geralmente nós estamos as mesmas pessoas aqui, talvez falta só comunhão. Louvado seja o nome do Senhor, partindo primeiramente do diácono Leilson. Louvado seja Deus. Precisa dessa comunhão entre todos nós, e se ajuntarmos um a ajudar o outro. Aleluias. Fulano está com uma obra em suas mãos ali, eu não vou lá porque eu não concordo com ele, eu não acho graça nele nem na esposa dele. Aleluias. Mas eu vou na casa de fulano, que lá tem um culto segunda-feira, lá tem um pãozinho para comer, lá tem um alimento para se alimentar depois do culto. Irmãos, essa que é a união. De que maneira, aleluia, nós vamos anunciar essa palavra? É só para nós aqui? É só para nós? Será que é só para nós? Louvado seja o nome do Senhor. Então, está falando aqui em união, aleluias, está falando em alimentação, está falando aqui em salvação, está falando em pregação, está falando em profecia, está falando em um monte de coisa que Jesus queria falar com aquele povo. Está falando conosco aqui nesta noite. Aleluias. E será que vai continuar, entra ano, sai ano, e nós com as mesmas promessas? E não muda nada? Louvado seja Deus.
e não cresce nada, nós somos os mesmos, sempre os mesmos. Louvado seja Deus. Aleluias, porque nós somos os mesmos, mas tem mais gente que precisa. Tem mais gente que precisa, não é porque eu faço parte da hierarquia, não é porque eu faço parte da família, não é porque eu faço parte do grupo Eterna Redenção. Tem muita gente que está querendo, aleluias, participar desse povo para ir para o céu juntamente. Louvado seja Deus. Então aqui está, irmãos, a história. João Batista veio anunciando, não se acovardou momento nenhum de entregar aquilo que Deus tinha para falar com seu povo, momento nenhum. Podia ser do mais humilde ao mais poderoso. Ele não tinha, aleluias, medo de maneira nenhuma de entregar a profecia, de maneira nenhuma, entregava mesmo, ainda que isso custasse como custou o seu pescoço. Aleluias, mas ele entregou, aleluias, porque ele viu que aquilo não agradava a Deus. Aleluias, um irmão querendo a mulher do próprio irmão, meu Deus, aleluias. Então, é para nos ensinar. Se não tivesse ficado aqui na Bíblia, não era para mim, não era para você, mas se está escrito é para todos nós. Aleluia. O que nós temos que querer é comunhão com Cristo. O que nós temos que querer é aquilo que está preparado para nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É nos unir um após o outro e ajudar um ao outro. Aleluias. E unir exatamente em oração. Que é uma coisa que está muito difícil, né? Nós vemos, é uma coisa que há uma grande necessidade. Estou falando de nós aqui mesmo, uma grande necessidade de oração e de ouvir os ensinamentos da palavra do Senhor. Nós vemos aqui, irmão, estou pregando para uma multidão aqui, para mais de 60 pessoas, aleluias. Nós estamos aqui, acredito que todos vão participar dessas 12 noites, mas depois dessas 12 noites, este ano todinho tem terça-feira. Terça-feira é culto de ensinamento da palavra. Louvado seja Deus. São poucos. O último ensinamento estava eu, John Alisson, a minha esposa e o pastor Francisco, 4 pessoas. Então, será que eu estou com desejo de ouvir a palavra? Será que eu estou com desejo nesse ensinamento que está sendo passado aqui através de mim e através de todos que vão pregar? Este é um ensinamento que Deus nos deixou, irmãos. Multiplicação. Aleluias. De que jeito, né, pastor Francisco? Louvado seja Deus. Então, está aqui diante de nós. Estou pregando a palavra do Senhor. Isso aqui não é minha palavra, é a palavra do Senhor. Aleluias. Para conhecer os céus, você tem que aprender aqui. Para conhecer os céus, nós temos que aprender aqui. Não tem como nós entrarmos lá sem saber de nada de lá. Sem saber de nada do Cristo que andou aqui na terra. Sem saber de nada do Deus Criador e mantenedor de todas as coisas. Louvado seja Deus. Como que eu vou querer sobre as minhas costas, sobre os meus ombros, um cargo ministerial? Aleluias, e não quero aprender nada da palavra do Senhor. Aleluias, mas eu não gosto. Se tem um culto que eu não gosto é de ensinamento. Se tem uma coisa que eu não gosto é de escola bíblica dominical. Aleluias, a promessa não cumpre, é o pastor que está falando. Aleluias. Então, irmãos, como que vai se cumprir na minha vida? Como que eu quero levar sobre mim um cargo ministerial sem entendimento nenhum desta palavra? Para me ensinar quem? Quem que vai querer me ouvir? Louvado seja Deus. Quem que vai querer me ouvir? Talvez você pensasse que fosse mais leve, mas foi do jeito que Deus quer me usar nessa palavra nesta noite. Ainda tem mais pessoas. Eu não sei do jeito que vai usar. Quando é para mim, eu fico sentado ali escutando. O que é para mim eu levo, o que é para mim eu carrego. Aleluias, e tenho aprendido muito, muito. Louvado seja Deus. Se eu não tivesse aprendido nada, eu não estaria mais aqui. Eu dou por certeza, mas acredito que você continua insistindo em vir aqui
porque você vai abrir o seu coração, uma hora ou outra, aleluias, para aprender nos ensinamentos a palavra de Deus, aprender, louvado seja Deus, a ser exortado. O crente que não quer ser exortado não vai participar, aleluias, da festa nos céus. Não tem como, porque a exortação está aqui, é na palavra. A exortação é na palavra. Louvado seja Deus, o Senhor. E o que adianta eu pregar e não viver? E o que adianta eu aprender e não querer aplicar na minha vida? Louvado seja Deus. Está aqui, vai ter 12 noites. Acredito que todos que estão aqui vão continuar vindo. E vai vir mais gente ainda. Louvado seja Deus, em nome de Jesus. E essas mesmas pessoas que eu estou vendo aqui, em nome de Jesus, eu quero ver nas terça-feiras aqui, nos domingos de manhã, porque é para aprender a palavra do Senhor. Aleluias, louvado seja Deus. Tem muita coisa aqui para ser ensinado. Não está tudo sobre a minha responsabilidade, não. Eu sou um dos menores que estou aprendendo alguma coisa e quero compartilhar com os irmãos. Mas nós temos os nossos líderes aqui que sabem muito mais. Nós temos professor aqui que sabe muito mais. Então venha, não tem dificuldade para vir, irmãos. É a mesma coisa, é um culto normal. E ainda, deixa eu falar para vocês. Vou falar da outra igreja que eu fui criado, da Assembleia. Lá não tem oportunidade no dia do culto de doutrina, no culto de ensinamento não tem oportunidade. Aqui o pastor ainda dá oportunidade para ver se incentiva para as pessoas virem. O culto de doutrina lá é só a palavra. Das 7 às 8, ou que seja das 8 às 9, é só a palavra, ou oração também. Aqui não, o pastor, ele chama, se não for muita gente, chama um por um e dá oportunidade, se incentiva, quem gosta de oportunidade, óbvio. Então, a pessoa continua vindo para incentivar. Aleluia. Então escute, irmão, nesta noite. Não estou aqui querendo corrigir ninguém. Eu estou falando de uma coisa que eu participo e tem me ajudado muito nesta vida ministerial, no meu ministério. Tem me ajudado muito é participar do ensinamento. Tem dia que por mim mesmo, pelo meu cansaço, quase todos sabem aqui qual é a minha profissão, ela é muito pesada. Tem dia que eu chego muito cansado, mas eu prefiro ouvir a palavra de Deus. Quando eu saio daqui, vocês sabem, quase todos sabem disso, porque eu já vi quase todo mundo dar testemunho aqui, que ainda que venha desgastado, mas quando ouve a palavra, sai renovado, sai satisfeito, aleluia, dorme mais gostoso, levanta bem e vai trabalhar de novo. Na outra noite está aqui. Louvado seja Deus. Não custa. Vamos participar dos ensinamentos da palavra do Senhor? Louvado seja Deus. Sabe por que eu estou falando isso? Porque toda essa multidão, eles estavam atrás de ensinamento, de ser alimentados, aleluias. E quando Jesus viu que eles queriam ser alimentados pela sua palavra, ele viu que eles estavam ficando com fome. Ele vai, multiplica a comida e todo mundo se alimenta para participar dos ensinamentos. E dali ninguém saiu. Se fosse só pela ordem dos discípulos, que tinha pouco entendimento ainda, aleluias, porque depois nós vemos que Pedro se torna um homem pregador da palavra de Deus, que prega para muitas almas, mas naquele momento ele não tinha ainda essa capacidade. É isso que eu quero dizer para você. Continue vindo para aprender a palavra de Deus, porque ele vai te capacitar às vezes para pregar para mais de 3.000 almas, assim como pregou o apóstolo Pedro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nesse momento, ele não estava com a capacidade de pregar para aquela tão grande multidão, talvez 20.000 pessoas, vamos calcular assim. Ele não estava com capacidade, talvez João não estava com capacidade, Tiago não estava com capacidade, ele e os 12 discípulos não estavam com capacidade, mas Jesus queria o quê? Ele queria ensinar. Ele disse, vem aqui, não despede a multidão, aprenda a não despedir ninguém, não despede a multidão, vem cá. O que vocês têm aí? Ah, Senhor, nós temos 5 pães e 2 peixinhos. Irmãos, eu acredito que tem pessoa aqui, eu não sei se eu consigo, mas eu acho que já até comi. Tem pessoa aqui que come 5 pães sozinho.
5 pão e 2 peixes sozinho, só uma pessoa come. O que Jesus fez? Para mostrar que ele estava sobre todo o poder e que ele precisava ensinar aquelas pessoas. Ele multiplica aqueles 5 pães que Leils comia sozinho, ele multiplica para 20.000 pessoas. Louvado seja Deus. E ainda disse ainda depois: ó Leils, está aqui um cesto, põe sobre as tuas costas e sai pregando para as multidões. Louvado seja Deus. E 2 peixinhos. 2 peixinhos. E a Bíblia não fala que foi a baleia que engoliu Jonas. Se fosse a baleia, acho que era bem grande, né? Talvez desse uma isca para cada pessoa. Mas era 2 peixinhos. E Jesus Cristo multiplicou. Eu não sei de que forma eu posso explicar isso para vocês. Aleluias. Mas é a Bíblia que fala. Tem coisa que a gente não consegue explicar. Nossa mente não consegue calcular as coisas de Deus. Aleluias. Então eu convido você, venha para os ensinamentos terça-feira. Se alimentar, aleluias, com essa palavra que está sendo pregada nessa noite. Aleluias. Venha para os ensinamentos terça-feira. Louvado seja Deus. Eu posso escutar um amém de quem vai vir participar dos ensinamentos terça-feira? Eita glória. Só do lado das mulheres aqui. Eu posso escutar quem vai vir, um amém de quem vai vir para os ensinamentos terça-feira? Glória a Deus. Vai mais 5. E o jovem mais 5 ali. Nós estava só 4, né, John Alisson? Aqui já está dando mais 12. Então, assim, talvez essas pessoas que vão vir se alimentar, talvez a palavra que sai da minha boca não é gostosa para alimentar alguém, mas talvez a irmã Andréia aprendendo vai alimentar. Talvez alguém vai gostar de ouvir da boca dela, da boca do John Alisson, da sua boca. Louvado seja Deus. Então vai multiplicando um por um, e depois todo mundo vai participar dos ensinamentos da casa do Senhor. Ah, irmão, você está falando isso só porque você vem. Eu estou falando isso só porque eu venho, porque é um dos cultos mais gostosos para mim. Porque eu me sento ali, eu apenas fecho meus olhos e a palavra do Senhor é quem me alimenta. Louvado seja Deus, porque eu não consigo levar sobre mim, aleluias, uma responsabilidade de diácono se eu não tiver a palavra de Deus. Eu não consigo levar sobre mim um outro cargo qualquer se eu não tiver a palavra de Deus sobre a minha vida. Eu não consigo. Uma hora ou outra eu vou pregar para os outros e não vou pregar para mim. Uma hora ou outra eu vou estar pregando para você, mas eu não vou estar cumprindo aquilo que eu estou pregando, não vou estar fazendo, não vou estar vivendo. Aleluias. Uma hora ou outra eu vou estar só usando o microfone aqui, falando o que eu quero falar. Mas se você ver minha vida literal, nada disso está condizendo com aquilo que eu falo. Louvado seja Deus. Aleluias. É bom pregar. É gostoso pregar. Aleluias. É muito bom. E tentar viver, louvado. Ainda que eu acho que ninguém consegue viver o que prega. Eu acho que ninguém consegue viver o que prega. Aleluias. Mas quando você está pregando aqui, se você prega, aleluias, direcionado à igreja, você vai ter vergonha de depois a igreja te olhar fazendo aquilo que tu pregou para eles, que tu exortou eles. É assim que acontece comigo. Aleluias. Porque se eu praticava, para aí, Ele pode me usar, ainda que eu esteja fazendo algo errado e queira exortar você, Jesus vai me cobrar. Olha, eu vou te usar hoje para tu pregar aquilo que tu não vive, para alguém te apontar, para tu criar vergonha na tua cara. É assim que é. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então, tudo isso é através do ensinamento, de aprender a palavra de Deus. Cada um de nós aqui somos de um jeito, irmão. O DNA de nenhum bate, de nenhum vai bater aqui. A temperatura de nenhum aqui bate. Louvado seja Deus. Aleluias. Mas todos nós somos chamados. E todos nós, se crermos, vamos para o céu. Todos nós, se estivermos na posição, vamos para o céu. Não vai bater o DNA de ninguém. Não vai bater a paciência de ninguém. Um é mais
alterado, outro é mais calmo, mas não vai bater. Mas todos são chamados, louvado seja Deus. Então eu convido todos vocês para nós participarmos. O objetivo dessa palavra era mais falar sobre o ensinamento da palavra de Deus, porque é um ano novo que nós estamos começando, né? Aleluias. E nós prometemos tantas coisas, aleluias, e às vezes não cumprimos. Eu estou falando primeiramente de mim. Prometemos tanta coisa e às vezes o ano finda e chega o outro ano, nós fazemos as mesmas promessas, ou já prometemos outras coisas, porque aquelas nós não conseguimos cumprir. Louvado seja Deus. E é uma família, irmãos. É uma família. Lá em casa nós somos em 8, 4 homens, 4 mulheres. Nós se amamos, todos se amamos, mas nós se pegava também. Tinha uns que não concordavam com o outro em alguma situação. Então, desse mesmo jeito é dentro da casa do Senhor. Não estou dizendo que ninguém vai se pegar aqui, não estou falando assim. Mas só que vai ter alguém que não vai concordar com alguma coisa de outro, não é assim? Aleluias. Mas, e se todo mundo concordar com a palavra? Aleluia! E se todos concordarem com o ensinamento da palavra? Ela vai fazer um efeito sobrenatural na vida, aleluias, da igreja. Louvado seja Deus. Irmãos, não quero passar daquilo que me foi permitido. Louvado seja o nome do Senhor. O meu objetivo neste ano é uma promessa. O meu objetivo é caminhar junto com vocês novamente. Amém? Ser me aceito novamente. Eu não sou daqui. Eu não sou daqui. Eu sou do Nordeste, mas aleluias, a minha comunhão é igual à sua quando eu estou entregue na presença do Senhor. O Espírito Santo que visita você me visita também quando eu me entrego na presença do Senhor. Então eu quero fazer uma promessa. Não quero me afastar de junto de vocês, porque quando eu estou frágil, que isso aí acontece muito comigo, eu não sei porquê, mas quando eu estou frágil, eu acredito que tem gente aqui que ora por mim. Eu nem sei quem que é, tanto, mas que tem gente que ora por mim. Louvado seja Deus. Para encerrar, ontem eu estava no meu serviço, eu e Valdemir. Ele não viu, até porque eu não ia ter coragem de olhar para ele. Mas eu entrei dentro de um banheiro para sentar azulejo e uma cobrança veio tão grande em cima de mim, com uma saudade tão grande de Deus. Eu não sei explicar como eu quero falar, mas como se eu tivesse muito ausente, muito longe de Deus, muito longe dele. Eu me ajoelhei e comecei a chorar dentro do banheiro, com medo que o patrão chegasse lá, que ele estava vindo trazer material, e me chamasse e me olhasse com o olho vermelho. Mas eu estava chorando ali de joelho, porque o meu coração chorava. Louvado seja Deus. O meu coração chora. O que adianta eu querer pregar para vocês e não viver isso? Ser mentira o que Leilson está falando aqui. Se é verdade o que eu estou falando, se for mentira, Deus vai me cobrar. Eu de joelho chorando dentro da casa de um cliente, porque a cobrança veio radicalmente muito forte dentro de mim, e eu comecei a chorar. Eu só não consegui falar em mistério, porque eu ia ter que colocar a mão na boca também, dentro da casa de um pessoal católico, talvez não entendesse, apesar que até os católicos falam mistério também, né? Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, me ajudem também, e eu quero ajudar vocês, porque se não for essa união de um com o outro, não vai. Nós não chegamos em lugar nenhum. Tem hora que você não vai concordar comigo, vai ter hora que eu também não vou concordar contigo. Isso é fato. Só que nós estamos juntos. Aleluias. Se, aleluias, quando tem aquela prova de cabo de guerra, a parte mais fraca é a parte que cai, né? Os mais fortes é os que ficam em pé, e os mais fracos são os que caem. Então eu quero estar junto com vocês, porque eu sei que é mais forte estando com vocês do que estando lá fora, ainda que a multidão seja maior, mas não tem a força que vocês têm, porque que nós temos, porque a força é espiritual. Aleluias. Não é carnal, a força é espiritual. Então aqui eu entrego minha mensagem. Não vou pedir perdão, é a palavra de Deus. E
eu convido vocês, vamos nos unir nesse ano de 2025 no ensinamento da palavra de Deus, e em ser mais participante dos ensinamentos. Eu sei que para muitas pessoas é difícil, às vezes mora longe, não tem condução, né? Mas pense na palavra de Deus, no ensinamento da palavra de Deus, aleluias, para estar junto com o povo que quer ir morar no céu. Aqui eu encerro. Oi? Amém. Irmãos, ia encerrar sem fazer o apelo. Falei tanto de ensinamento e não ia fazer o apelo, mas quero usar neste momento, né, ainda na oportunidade, quero pedir para vocês que está afastado da presença do Senhor, que nunca fizeram uma aliança com Ele, não tem conhecimento nenhum, venha para junto de nós, venha aceitar, ou melhor, venha ser aceito pelo mesmo Jesus que aceitou nós, venha para junto de nós, venha aprender dessa palavra que ela não é paga, ela é de graça para todos nós. Alguém nesta noite, desses jovens aqui, alguém de vocês quer aceitar Jesus? Você quer aceitar Jesus? Você quer aceitar Jesus? Glória a Deus. Vem cá, vem cá. Louvado seja Deus. Aleluias. Você, jovem, você venha também aceitar Jesus. Não é uma obrigação, é uma decisão sua. Venha aceitar Jesus. Louvado seja Deus. Isso é a maior alegria de Deus, é ver vocês na presença dEle. É a maior alegria, é a festa nos céus. Ainda que vocês não entendam aqui o que eu vou falar, mas está tendo uma festa nos céus agora por causa da alma de vocês, aleluias, que está sendo entregue, aleluias, aos cuidados do Senhor. Vocês estão sendo entregues aos cuidados do Senhor. E se você tiver desejo em ler esta palavra, é ela que vai ser o alimento para a vida de vocês. Amém? Aleluias. Só que eu quero chamar o pastor Francisco. Aleluia. Sim, senhor. Quero chamar o pastor Francisco. E eu vou orar por eles, pastor Francisco. Mas é o Senhor quem vai falar com cada um deles. E quiser orar de novo, o Senhor pode orar de novo. Você está aceitando Jesus? Você está aceitando Jesus. Você também está aceitando Jesus? Você aceitando, reconciliando. Como que é o seu nome? Yuri. Yuri está aceitando Jesus? O Eduardo também aceitando Jesus? João Pedro aceitando Jesus? João Vinícius? João Vinícius está reconciliando. Então, levante as suas mãos assim comigo. A igreja se coloque de pé, irmãos. Cadê a igreja alegre? Aleluia. A igreja do Senhor, ore comigo por essas almas. Deus está aqui diante, aleluias, da tua autoridade, Pai. Estas almas são jovens, papai amado, que têm um mundo pela frente, uma vida pela frente para viver, Senhor. Os prazeres carnais, eles vão vir, Senhor, assim como vieram para todos nós. Mas eles tomaram a melhor decisão da sua vida. A decisão é de entregar a sua vida para Ti, Senhor. Pai, eu te peço, na autoridade do Teu poder, Senhor, cuida deles, ensina cada um deles, papai amado. Coloque um desejo no seu coração de participar do ensinamento da Tua palavra, que é o ensinamento que vai corrigir eles, é o ensinamento que vai exortar a vida deles, papai, da Tua palavra, Senhor. Então eu entrego nas Tuas mãos nesta noite, meu Senhor amado, a vida de cada um deles, e cuida deles, papai, e dê capacidade para essa igreja, para esses jovens daqui, e para mim também, para nós orar e cuidar dessas almas que estão sendo entregues, aleluias, na Tua presença nesta noite. Pai, eu sei que há festa no céu, aleluias, por essa convenção, papai amado, e que através deles, meu Pai amado, venha muito mais e muito mais, papai amado. Senhor amado, eu entrego diante de Ti, meu Pai amado, pela minha fé, Senhor, a minha oração e a palavra que o Senhor usou nesta noite, papai, a boca do Teu servo para falar, aleluias, o que o Senhor queria falar com este povo. Então, Senhor amado, usa eles também amanhã, Senhor amado, na autoridade do Teu poder. Senhor amado, eu entrego aqui, Senhor amado, para o nosso líder, para estar orando novamente, aleluias, e entregando também nas Tuas mãos, Senhor. Agradeço pela minha oportunidade, agradeço a todos que me emprestaram esses minutos de audição, aleluias, aplaude o Senhor. Meu Deus.
Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Vocês estão nascendo de novo para Jesus. Verdade. E creia todos vocês que estão aqui, vocês 4, que o Espírito Santo de Deus sela a vossa testa assim, ó. E vê muitas pessoas assim, mas não é batizado com o Espírito, mas é selado. Selado com o Espírito Santo. O inimigo, já, quando olha, já sabe, isso aí é dele. Isso aí é dele lá do céu, lá de cima, é de Jesus. Vocês estão dando um grande passo nas vossas vidas. Então eu já não vou orar mais, porque ele orou, a unção está sobre o pregador. E vou dar honra, e quero dizer algo para vocês aqui. Quando os meninos vieram para a frente, passou um filme na minha cabeça. Do que ontem foi falado aqui, lá de Pereiras, um jovem de 17 anos de idade, passou a corda no pescoço, é isso mesmo? Se enforcou. Preste atenção, olha para mim. E às vezes nós não damos crédito para os nossos filhos, nós trazemos para a igreja aprender a palavra de Deus. Só de vocês ouvirem a palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus cuida de vocês aonde vocês estiverem. Isso é uma realidade, isso é uma verdade que os pais precisam entender isso. Aí vocês vindo para a igreja, vão ouvir a palavra, o próprio Espírito Santo vai ensinar para vocês o que é certo, o que é errado, o que vocês podem fazer, o que vocês não podem fazer, que tem muitas coisas que as pessoas colocam ingerindo no corpo, não tem necessidade, não é? Eu sempre falo que às vezes, a festa regado com bebidas, e sua mãe deu para vocês o quê, quando vocês eram criança? Cerveja? Alguma coisa? Que é? Leite. Olha como é que vocês ficaram fortes, né? Cresceram. Aí que a gente chega numa certa idade, a gente pensa, agora eu não vou mais querer leite, tudo que minha mãe deu, não quer mais. Aí manda fora. Aí vai fazer coisa que Deus não mandou, colocar no corpo, e quando vê as pessoas se destruindo. Menino de 17 anos, meu irmão. E isso aí é uma preocupação comigo. Quem vem aqui sabe que eu sempre falo da família. Tudo mais importante para nós é a família. Sua família, seus pais. Entendeu? Que eu não as conheço. Quem sabe eles também me conhecem, mas eu não as conheço. Mas os seus pais é tudo que vocês têm. E para os pais, tudo que o pai tem não é riqueza de prata, de ouro, nem de carro. Não. São os filhos. Que a Bíblia diz que os filhos são herança de Deus. E quando nós cuidamos bem dos nossos filhos, Deus cuida. Então, se vocês estão na presença do Senhor, Deus cuida de vocês. Para que vocês, olha para mim, para que vocês possam amanhã ser grandes homens no meio da sociedade. Não fique pensando como muito, eu quero ser um grande pregador, um grande cantor. Pense na sua vida secular também. Você pode ser um grande engenheiro, um grande médico, um grande professor, e ser um grande empresário. É isso. E isso está tudo nas mãos de Deus. Tudo na mão de Deus. Está entendendo? E Deus vai vos dar vitória. Amém? Vem cá dar um abraço, pastor. Vem cá. Oh, vou deixar meu cabelo assim, ó. Eita, glória. Deus abençoe, tá? Seja bem-vindo. Oh, glória. Vem aqui, meu querido. Vai, dá um abraço. Deus abençoe, em nome de Jesus. Rapaz, menino forte, velho. Ô, Jeová, aqui, meu querido. O bigodinho aqui. Deus abençoe. Aleluia. Deus te abençoe, tá, querido? Seja bem-vindo, tá bom? Vem cá. Ó, o meninão. Deus abençoe. Aí o jovem abraça com ele, recebe eles, por favor. Eu quero ver alegria na igreja. Às vezes na igreja as almas vêm, em vez de nós se alegrarmos, irmão, isso é momento de alegria. No céu está em festa. E a igreja tem que estar em festa, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Aleluia. E quero dizer para vocês, a confirmação da palavra, não é quando você prega e Deus usa você em cura, não. A confirmação da palavra de Deus é quando você prega e a alma rende aos pés do Senhor. Ali a Bíblia diz que aquele que ganha a alma, sábio é. Então a alma vem pela palavra que é pregada. Aleluia. Deus falou nesta noite e a vitória chegou para com esta igreja e para conosco. Amém, igreja? Amém. Amém. Aleluia. Porque nesta manhã, Deus me deu um estalo na cama, não sei nem que hora que era. Pela madrugada, Deus me deu um estalo assim. Levanta. E eu levantei.
vai para o seu quarto de oração, que eu quero falar contigo.